Quem me fez um juízo sobre vós? Não, não aceito as aparências. Aceito a verdade de que o Espírito de Deus está dentro de você. Não importa quem seja você. Prisioneiro em uma prisão, ladrão na rua, alcoólatra na esquina, ou moribundo em um hospital. Não devemos reagir às aparências. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de consciência. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre não reagir. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre como podemos não reagir? Ô Gilson, esta questão da não reação, ela envolve a resposta para este momento livre da dualidade, livre deste movimento de separação entre o experimentador e a experiência. Por que é tão importante a compreensão de como a mente funciona? É fundamental porque você irá ver, tomar ciência em si mesmo, de que o movimento do ego, o movimento do eu, a pessoa, como você se move, a pessoa presente, que é você nesta autoimagem, está constantemente reagindo ao momento presente a partir do passado. Esta questão da reação é fundamental. Nós não aprendemos a lidar com a vida como ela acontece. Nós estamos lidando com a experiência do momento presente, que é a vida acontecendo, tendo um olhar para este acontecimento a partir do passado, que é exatamente como a mente pode ver o momento presente. Ela vê o momento presente a partir de uma ótica particular, a partir de uma ótica pessoal. É a forma como a mente está funcionando em nós. Nós estamos programados, aquilo que eu tenho chamado de condicionamento mental, para responder a este momento presente a partir da pessoa que acreditamos ser. Quando uma situação acontece e ela é favorável a mim, a resposta que tenho é a resposta que se assenta no passado, de alguém presente, que é o eu, que se sente feliz, prazeroso, satisfeito, preenchido por esta experiência. A forma de reagir a esta experiência é tornando esta experiência agradável uma experiência que agora faz parte desta autoimagem. Assim estamos a cada dia acumulando
novas experiências às experiências passadas. Quando isto é agradável, nós adoramos isto, apreciamos demais. Esta é a forma de reagir. A partir da separação, está presente uma qualidade de resposta, de reação. Nós não só reagimos quando algo é desagradável, reagimos quando algo é agradável. Reparem o jogo do ego. Nós estamos constantemente acumulando mais imagens, memórias, lembranças a estas antigas recordações que temos, a estas antigas imagens que nós já trazemos. Esta reação é a presença da dualidade, porque tem eu não eu. Tem a experiência acontecendo e a presença deste experimentador desfrutando desta experiência. Isto é parte de uma reação. E há uma qualidade de reação que é de oposição, é a reação contrária. Quando algo nos acontece e nós não gostamos, nós temos uma outra forma de responder. É com a negação, é com a rejeição, é não querendo aquilo. Então ali está a experiência e aqui está o experimentador. Aqui estamos apenas tocando em um dos aspectos da dualidade presente em nós, desta dualidade psicológica, deste movimento, que é o movimento do eu, que é o movimento de reação. Portanto, não sabemos lidar com o momento presente sem reagir. Não sabemos apenas olhar para o momento, observar o momento, perceber o momento. Sem esta autoimagem se envolvendo, participando, contribuindo de uma forma ou de outra. Esta sustentação da autoimagem ocorre em razão da desatenção. Como não sabemos nada sobre o autoconhecimento, sobre como a mente funciona, porque não trazemos atenção sobre as nossas reações neste momento, nós estamos sempre adquirindo mais e mais e mais, acumulando mais e mais experiência e fortalecendo este centro, que é o eu, que é o ego. Assim nós reagimos àquilo que é desagradável e reagimos àquilo que é agradável. Esta reação está acontecendo de uma forma automática, inconsciente, mecânica, em razão da presença da desatenção. Quando você me elogia, eu aprecio isto. Quando você me critica, eu odeio esta coisa. Este apreciar ou odiar está dentro deste princípio de dualidade, de separação, de desatenção. O encontro com a realidade divina requer a presença de um cérebro quieto, de uma mente silenciosa, de um olhar para este momento sem reagir. Então, sim, podemos atender à experiência, mas não temos alguém, esse elemento, este mim, que vem do passado,
não temos a presença da pessoa, quando trazemos atenção para este momento. Como aqui o nosso propósito é ter uma real visão da vida, esta verdadeira visão da vida como ela acontece, só pode ser vista sem o passado. Sem este princípio de separação, há algo presente para se revelar. Algo presente aqui neste momento. Sempre nesta prontidão deste instante, deste momento, para se mostrar. Não temos ciência daquilo que está aqui. Não temos ciência da verdade que está presente, da realidade divina, da realidade de Deus, que é a natureza da verdade sobre você, que é a realidade do seu ser. O encontro com o autoconhecimento é um encontro com um olhar para este momento sem esta dualidade e, portanto, sem esta reação. Nós temos enfatizado aqui para você a importância da arte da meditação, que é, neste momento, tomar ciência de como você funciona. Aquilo que está presente como um pensamento, um sentimento, uma emoção. Aquilo que está presente quando algo acontece, como, por exemplo, um desafio deste tipo. Se você é criticado, sua irritação, sua raiva, sua revolta é em razão desta desatenção. Você está, neste momento, guardando mais para esta ego-identidade, dando continuidade ao eu. Assim, a nossa vida, ela se sustenta como uma vida em sofrimento. Porque estamos constantemente na ilusão de um experimentador dentro da experiência, se vendo como alguém nesta imagem que o pensamento construiu como alguém que se ofende, magoa, sente raiva ou tristeza, ou alguém que se sente importante, valorizado, especial. O especialismo do ego, a presença desta ilusão de se sentir especial, importante, validado, aplaudido, amado. Nós precisamos descobrir a vida como de fato ela é, sem a ilusão desta autoimagem. É o que estamos juntos aqui investigando. É o que estamos juntos aqui com você, explorando. A vida carrega esta beleza quando o ego não está. A beleza do amor, da liberdade, da felicidade, quando não há mais reação, quando não há mais esta dualidade. Ok? Devemos lembrar que, uma vez que Deus é onipresença, independente da aparência que vemos com os nossos olhos, é apenas uma aparência. E porque é apenas uma aparência, não devemos fazer nada a respeito, exceto reconhecê-la como tal. Isso é discernimento espiritual.
Essa é a capacidade de não acreditar no que nossos olhos veem e de não julgar pelas aparências. Todo trabalho de cura espiritual é baseado nesse ponto. Se, ao receber um pedido de ajuda, um praticante sentasse e tentasse curar alguém, ele não seria um praticante por muito tempo. Um praticante de cura espiritual nada sabe sobre o que é chamado de cura. Tudo o que constitui um curador espiritual é um discernimento interno de que Deus é a vida individual e, portanto, a vida imortal, eterna e indestrutível. Um discernimento espiritual que consiste em não julgar pelas aparências. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre os julgamentos. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre como podemos superar os julgamentos? Ô Gilson, esta questão deste olhar para o julgamento, uma visão clara da vida como ela acontece, sem o sentido de um experimentador, de um pensador, de um observador, deste que observa, deste que sente, deste que olha a partir de suas particularidades, comparações e avaliações e medições de consequências, um olhar de uma qualidade diferente é um olhar livre do passado, livre do eu. Olhar para este momento presente, sem este movimento, sem este interno movimento de condicionamento psicológico que trazemos, é um olhar livre de julgamentos. Nós precisamos ter um contato com a realidade da vida, como de fato ela acontece, e não a partir de comparações, avaliações, ideias e crenças. Então não haverá esta questão de julgamento, deste aprovar ou reprovar. A vida é como ela é quando o eu não está. Então não há conflito, não há desordem, não há confusão. Quando a ilusão do pensamento não está mais presente. O seu contato com a verdade sobre si mesmo, assim como o seu contato com o outro, requer uma mente livre do passado. De outra forma, você irá se sentir desta ou daquela outra maneira. Este sentimento tem sua avaliação a partir deste fundo de memória, de pensamento condicionado. A forma como você olhará para o outro será a partir também deste fundo, deste condicionamento. Nós não temos a realidade da vida neste momento acontecendo. Quando nossa aproximação da experiência daquilo que está acontecendo, ou do outro, ou de nós mesmos, é uma aproximação que nasce deste padrão de pensamento condicionado, de mente programada, para olhar desta ou daquela outra forma. É a completa ausência da inteligência, a presença da ignorância. É na ignorância, na ausência da inteligência, que todo o nosso comportamento, nesta relação com nós mesmos
e com o outro é uma relação de sofrimento. Um trabalho direto de autoconhecimento. Um trabalho direto em si mesmo. Para esta visão da verdade sobre você. Sobre como você funciona. Lhe dará uma clara visão de todo este movimento de condicionamento psicológico presente em você, que compara, avalia e faz julgamentos. A clara visão disto é o fim desta condição, para a presença da inteligência, para a presença do amor, para a presença da sabedoria. Este novo espaço é o espaço da felicidade, é o espaço da verdade. Uma realidade presente, a realidade de Deus. Esta é a realidade deste ser, que é amor, sabedoria. Há uma única realidade presente. Esta realidade presente, ela não se separa entre você e o outro, entre você e a vida. Não existe este eu, este ego. Não temos mais este velho movimento, que é o movimento do pensamento, criando confusão, separação, divisão, fazendo escolhas, comparações e, naturalmente, julgando tudo, comparando tudo, criando problemas. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente se aprofundar e viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros online de final de semana, existem também encontros presenciais e retiros de vários dias. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde diretamente ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença ao seu redor. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nesse campo de energia do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.